pessoal do YouTube, tudo beleza? Então eu sou o Alan aqui com mais um vídeo para o nosso canal do Ink Mania. Hoje eu vou explicar um pouco sobre transfer sublimático. Também tem a ver um pouco com a tinta sublimática. Bom, eu não sou perito na área de sublimação, tenho um pouco de experiência. Já fiz camiseta, tenho amigos que fazem, que trabalham muito nesse ramo. Então, a pedido do nosso amigo Alunota11, que entrou lá cheio de dúvidas sobre transfer sublimático, qual comprar, o que é bom, o que não é, eu decidi, a pedido dele, fazer um vídeo aqui. É simples, tá? Eu espero que vocês não reparem muito, mas eu vou dar só umas informações mais básicas, assim, que possa explicar de forma um pouco simplificada, tá? Quero mandar um abraço também para o nosso amigo Pedro Paulino. Tudo bom, Pedro Paulino? Recentemente ajudei ele aí a fazer uma bomba de vácuo. Tá aí o oi, hein, Pedro? Abração, tá? Bom, é o seguinte. O transfer sublimático que a gente tem hoje, alguns modelos, a gente tem o transfer sublimático, que é chamado de resinado, ou ele é fibrado, tá certo? Depois a gente tem o transfer comum, que é uma folha de transfer, só que um pouco mais áspera, tá certo? Tem o tal do transfer de fundo rosa, o transfer de fundo azul e tem o transfer dark, tá? Então vamos lá. A princípio vamos falar sobre o transfer sublimático, que é o comum, ou seja, ele é uma folha onde um lado dele é uma folha branca, ó, ele é todo branco, olha. Um lado dele ele é mais preparado para receber a tinta do que o outro, ou seja, ele retém mais os pigmentos da tinta aqui na superfície do lado de cada folha, que é onde tem indicação para impressão. Qual é a função do transfer sublimático, né? A tinta, na verdade, quando você imprime, coloca ela na prensa, a temperatura, usando tecido de poliéster ou material que aceite sublimação, né? Mas eu vou me referir ao tecido de poliéster, lembrando que a sublimação, a tinta sublimática, só pega em tecido de poliéster, preferencialmente 100%, tá? Qual é a ideia da sublimação, da tinta sublimática? Quando você coloca o tecido, tá certo? O material com a impressão, que é o transfer, e você abaixa a prensa numa determinada pressão, que a pressão tem que ser um pouco mais que o transfer comum, lá de jato de tinta para algodão. Você aumenta um pouco mais a pressão durante 30 segundos, acredito de 20 a 40 segundos. A temperatura ela vai evaporar a tinta que está aqui no transfer e vai passar para as fibras do poliéster, tingindo a fibra do poliéster. Tá? Então não tem película que vai grudar no tecido de poliéster. Na sublimação, a própria tinta ela vaza, vai no tecido, na fibra de poliéster e tinge. E ele fica tingido, você vai passar a mão, não vai ter película, ele vai estar tingido o tecido, ou seja, a imagem ela passa com uma forma simples, né? E mais barata, porque hoje uma folha de transfer, vou falar hoje, tá? Na média de, sei lá, R$ 2,50 a R$ 5, R$ 6, né? Não é muito barato. Então, no caso do transfer sublimático, ele vai fazer esse procedimento, ele vai tirar a tinta daqui, ela vai evaporar e grudar no tecido de poliéster e ela dura bem mais, é para durar o dobro da lavagem, de sair. Tem amigo meu que fala que tem camiseta aí que já está durando 3, 4 anos sem desbotar muito, tá? E no transfer convencional que tem a película, ela já começa depois de um tempo a descascar, vai soltando o pigmento, vai clareando bastante. Na sublimação ela dura mais tempo, tá? Isso que é legal. E outra, é bem mais simples, né? É mais barato você comprar esse transfer do que o transfer com película. Bom, agora o transfer que é o resinado, que é de fundo rosa, fundo azul, que seja, tá? Cada fornecedor vai pintar o fundo aqui de uma cor. Ela retém mais a tinta na superfície, ela deixa passar menos o vapor para o fundo da folha, ela passa mais o vapor para o lado do material onde vai sublimar, seja camiseta, caneca, outro material, tá? Então automaticamente ela dá um pouco mais de definição na imagem, sem muito, com menos efeito nas voltas, assim, né, de criar o tal do fantasma, do que o transfer comum, tá? Então o resinado ele é um pouco melhor, sim, porque ele também tem uma característica de, por exemplo, no de caneca,
ele ter menos risco de marcar a caneca, né? Lógico, o transfer comum ele também vai funcionar normal, você tem que tirar ele quente, tá certo? No caso da caneca. Só que hoje o pessoal está optando muito pelo transfer comum para sublimação, né? Porque a gente está falando de sublimação, tudo bem? Porque é bem mais barato, tá certo? Então tem hoje os de 90 gramas aí que dá uma qualidade excelente. Eu já testei, tá? Eu já coloquei um do lado do outro assim, tá? Fiz o teste e se você comparar, né, o transfer feito com o transfer resinado e o transfer comum, né, que é o fosco, a diferença é pouca, não tem muito assim não. O cliente não vai notar, você vai entregar para o cliente, ele não vai notar. Você que vai notar se você fizer comparativo, tá? Mas fora isso, a qualidade mantém a mesma, desde que a tinta seja de qualidade, tá? E depois a gente tem o Dark, né? O Dark é aquele ainda, ele tem um fundo branco, ele vai grudar película na camiseta, ele é feito para camisetas escuras, porque esse tipo de transfer, que eu acabei de explicar, ele funciona para camiseta de cores claras e principalmente brancas, tá? No caso do transfer Dark, ele solta película, então ele fica um fundo branco, a tinta fica impressa e você gruda ele na camiseta, tá? Então fica aquela película. Esse é o Dark, tem algumas empresas oferecendo o Dark que funciona para tinta pigmentada, para tinta sublimática, e eu descobri que esse mesmo transfer que serve para todos, ele não está caindo muito bem com o sublimático, porque você imprime nesse um que ele propõe, né, o transfer Dark, para imprimir tanto a jato de tinta comum quanto ao outro, né, porque normalmente o Dark ele é feito para tinta pigmentada, né, e nesse caso o pessoal também está propondo para tinta sublimática, então tem que tomar cuidado com alguns fornecedores aí, porque às vezes você lava e ele começa meio que desbotar rápido, tá? Então fica a dica aí. É mais viável mesmo fazer uma camiseta branca, você tem menos dor de cabeça. Outro porém também é a tinta, né? Então a tinta sublimática, ela vai ser a tinta para fazer só a parte de sublimação, não adianta botar para imprimir folha porque fica terrível, a cor é outra. É legal que quando você imprime na folha aqui, né, as cores saem uma porcaria, sabe, na tinta sublimática. Você imprime e fala, pô, mas que droga que eu imprimi, a cor não está viva. Mas quando ela é transferida, essa reação química, ela faz com que ela ative as cores e fica super colorido, definido, tá? Então não assusta aí a primeira vez que você for imprimir. Quando você vai fazer com transfer, né, o transfer de película para algodão, ainda é recomendável usar a tinta pigmentada para fazer no transfer que solta a película, tá certo? Então, fica aí essa dica, espero ter conseguido dar um pouco de explicação, tá, em relação ao transfer aí. Lógico, existem muito mais técnicas, mas não era o que eu queria propor. Eu queria propor só uma explicação mais simples aí para você, aliás, né, poder sacar um pouco como é a definição. E tem outra, hein? O ramo de sublimação, ó, tá maravilhoso. O pessoal tá vendendo bastante camiseta, tá fácil de fazer, prensas baratas, transfer tá barato, tinta tá barato. Então o pessoal tá pedindo muito, né? Eu não faço, mas tem um amigo meu, ele vende muito bem. Tá legal, tá um ramo legal aí, principalmente de você fazer caneca, essas coisas aí. Falou, pessoal? Um abraço. Se inscreve aí no nosso canal aí, dá um like, compartilha nosso vídeo, dá uma ajuda aí. Falou?